Uma garota pobre foi chamada para cantar na escola como motivo de piada, mas sua voz deixou todos em silêncio. Júlia estava sentada no banco da recepção do hospital, com a cabeça baixa, o olhar fixo nas pontas dos próprios dedos. O corredor cheirava a produto de limpeza e parecia frio demais, mesmo com o sol lá fora. Ela não ouvia mais nada, só lembrava da última vez que viu a mãe sorrindo, mesmo doente, tentando fazer piada com a comida ruim do hospital. Mas agora ela não estava mais lá. Não ia voltar. E por mais que alguém tenha falado com cuidado que a mãe descansou, aquilo bateu nela como um soco. Não foi descanso, foi fim. Uma enfermeira passou oferecendo água, mas ela só balançou a cabeça. O tio dela, que nunca foi próximo, chegou para resolver o que precisava com a papelada. Em nenhum momento ele olhou direto nos olhos dela. Só falou que a avó já estava vindo e que ela ia ficar na casa dela agora. Júlia não respondeu, nem chorou. Só abraçou a mochila que a mãe sempre dizia para ela cuidar bem, porque era coisa de gente responsável. Quando a avó chegou, ela veio devagar, usando uma blusa com cheiro de naftalina e uma expressão estranha, entre preocupação e culpa. Não era uma mulher carinhosa, não sabia abraçar direito, mas abriu os braços mesmo assim. Júlia foi até ela, sem pensar muito, e ficou ali, parada. A avó passou a mão no cabelo dela, como se estivesse tentando lembrar como se fazia aquilo. Não disse nada sobre a mãe, só disse: "Vamos para casa." A nova casa era um lugar apertado, com paredes meio descascadas e uma televisão que fazia barulho mesmo desligada. Tinha cheiro de comida velha misturada com produto de limpeza barato. Júlia deixou a mochila no canto do quarto, que agora era só dela. Ou quase, porque tinha uma cama pequena encostada no canto, umas caixas cheias de papéis e sacolas com roupas antigas. Ela se sentou na beira da cama e ficou ali, olhando para o chão. Nos dias que vieram depois, nada parecia real. A avó tentava fazer comida, mas Júlia quase não comia. O rádio da cozinha ficava ligado o tempo todo, como se o som da novela ou das notícias pudesse encher o vazio. Às vezes a avó falava sozinha, reclamava de dores, perguntava por que Deus levou a filha antes dela. Mas nunca dizia isso olhando para Júlia. Era como se ela ainda não soubesse direito o que fazer com a neta morando ali. A escola nova veio, rápido. A assistente social da escola onde Júlia estudava antes disse que ela precisava continuar os estudos. A avó não discutiu, só pegou os papéis e foi lá fazer a matrícula. Júlia nem teve tempo de respirar entre um luto e o uniforme novo. No primeiro dia, ela saiu com a mochila apertada nas costas, o cabelo preso do jeito que a mãe fazia quando ela era pequena. Só que agora ela tinha que se virar sozinha. O caminho era cheio de ruas esburacadas e muros rabiscados. A escola parecia barulhenta demais. E ninguém conhecia ela. Ninguém sabia da mãe. Ninguém parecia se importar. Na sala, ela ficou num canto, quieta. Os alunos olhavam de lado, cochichavam. Alguns riam. Uma menina com o cabelo alisado e tênis branco falou alto: "Quem é essa aí? Nunca vi." Júlia fingiu que não ouviu. Não queria confusão. Só queria passar o dia. Esperava que o tempo passasse logo e que de noite ela pudesse voltar para a cama apertada da avó e tentar esquecer de tudo. No recreio, ela ficou perto do muro. A comida da escola nem parecia comida de verdade. Mas ela pegou um pão com salsicha e sentou num canto. Comeu devagar. Sentia o estômago fechado, mas sabia que não podia passar o dia sem comer. Enquanto comia, olhava os grupos se formando. Uns jogavam bola. Outros se exibiam dançando músicas de celular. Ela só observava. Naquela noite em casa, a avó apareceu, com uma caixinha que ela disse ter achado no fundo do armário da filha. Era uma caixa de papelão, com um caderno de capa azul, umas fotos e um pendrive. Júlia pegou tudo com cuidado. As fotos eram antigas. Algumas com ela bebê, outras da mãe cantando em aniversários de família. Ela lembrava vagamente. Mas quando ligou o pendrive no aparelho de som da sala, ouviu a mãe cantando. A voz dela preencheu tudo.
Júlia ficou parada. Os olhos encheram, de lágrimas pela primeira vez desde o hospital. Na manhã seguinte, ela acordou cedo. Foi até o quintal da avó, onde tinha umas plantas mal cuidadas e uma cadeira velha de praia. Sentou e começou a cantar baixinho a mesma música que ouviu na noite anterior. Sem perceber, foi aumentando o tom. A voz saiu limpa, carregada de sentimento. A avó passou pela porta, ouviu e ficou parada. Não disse nada, mas não foi embora. Aquela música ficou ecoando na cabeça da Júlia o resto do dia. Era como se ela tivesse reencontrado um pedaço da mãe ali, no som da própria voz. Ela começou a cantar todo dia. No banheiro, no quintal, no quarto, quando ninguém via, ou quando achava que ninguém via. Mesmo triste, com saudade e confusa, ela descobriu que cantar fazia alguma coisa estranha dentro dela. Era como se o peso ficasse mais leve, como se a dor deixasse de apertar tanto. Ela não pensava em cantar para ninguém. Era só para ela. Só que, mesmo sem saber, a vida já estava começando a preparar um palco para ela. E nem ela, nem ninguém tinha ideia do que vinha por aí. A campainha da escola tocou alto às 7 da manhã. Júlia estava parada na frente do portão, com a mochila apertada nas costas e a cabeça baixa. A avó tinha ido com ela até a esquina, mas parou ali. Só disse "Vai com Deus", antes de virar as costas. Júlia ficou alguns segundos parada, olhando o prédio simples com tinta desbotada e um muro cheio de pichações. Respirou fundo e entrou. O pátio estava cheio de gente. Uns sentados no chão, outros em pé rindo alto. A maioria com uniforme meio largado, camisa por fora da calça e tênis sujos. Ela andou devagar, tentando achar a sala certa. Tinha recebido um papel com o número da turma no dia anterior, mas não conhecia nada ali. Um funcionário apontou para a escada e ela subiu, tropeçando no último degrau. Uma menina viu e riu alto, cutucando a amiga do lado. A sala de aula era abafada, com um ventilador pendurado que girava devagar, fazendo um barulho esquisito. Júlia entrou tentando não chamar atenção. Sentou na última carteira do canto, perto da janela. Alguns alunos já estavam lá. Ninguém olhou para ela. A professora entrou minutos depois, falando alto sobre uma prova que ia ser remarcada. Quando ela chamou o nome de Júlia na chamada, foi a primeira vez que a maioria da sala notou que tinha alguém novo ali. Uma menina de cabelo alisado, brincos grandes e unha pintada de vermelho, olhou para trás e encarou Júlia de cima a baixo. Depois fez uma cara de deboche e comentou baixinho com a amiga ao lado. Essa menina se chamava Fernanda. Ela não era só mais uma. Era o tipo de pessoa que sabia exatamente o lugar que ocupava ali dentro. Sabia quem ela mandava calar, quem ela fazia rir e quem ela deixava de lado. E agora, ela tinha notado Júlia. A aula seguiu com muito barulho. O professor tentava explicar uma conta na lousa, mas quase ninguém prestava atenção. Um menino da fileira do meio jogava bolinha de papel na cabeça de outro. Duas meninas assistiam um vídeo no celular escondido atrás da mochila. Júlia não falava nada, só anotava tudo no caderno como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Era a única forma que ela conhecia de fingir que estava bem. No intervalo, ela desceu as escadas sozinha. O refeitório era um lugar cheio de mesas compridas e bancos de madeira, com um cheiro misturado de café com leite e pão amanhecido. Pegou o lanche do dia, uma fatia de bolo e um copo de suco aguado, e procurou um canto vazio. Sentou perto da porta, longe dos grupos. Do outro lado do pátio, Fernanda já tinha começado a espalhar comentários sobre a nova garota triste da última fila. Ela falava alto de propósito, como se quisesse que Júlia ouvisse, mas disfarçava com risadinhas e piadinhas. As amigas riam junto, mesmo sem entender muito. Fernanda sabia criar um tipo de riso que os outros seguiam, mesmo sem achar graça. Depois do intervalo, teve uma aula de educação artística. O professor pediu para a turma se dividir em grupos e desenhar uma cena qualquer. Júlia ficou parada enquanto os outros formavam os grupos em segundos. Ninguém chamou ela. Quando o professor viu, perguntou se ela queria se juntar a algum grupo,
mas ela só balançou a cabeça e ficou com uma folha em branco. Fernanda olhou aquela cena e soltou um "ai, que dó", rindo. A classe riu junto. O professor mandou ela parar, mas não adiantou muito. Júlia não reagiu, só baixou os olhos e continuou desenhando sozinha. No fim do dia, quando o sinal bateu de novo, a sala explodiu em gritos e correria. Júlia guardou o caderno com cuidado e saiu devagar. Lá fora, encostada no muro, Fernanda a esperava com duas amigas. Chamou pelo nome, sorrindo. Júlia parou, surpresa. Fernanda estendeu a mão e perguntou: "Oi, você é a Júlia, né? Primeira vez aqui? Quer andar com a gente?" Júlia ficou desconfiada, mas respondeu com um "pode ser". As meninas começaram a andar pelo quarteirão, rindo e puxando assuntos sobre a escola, os professores, os crushes da sala. Júlia ouviu mais do que falou. Tentava entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia simpatia, mas tinha alguma coisa esquisita. Era como se estivessem medindo ela. Antes de se despedir, Fernanda olhou para Júlia com um sorrisinho. "A gente estava pensando, vai ter um evento aqui na escola semana que vem, tipo um festival de talentos, sabe? Todo ano rola, e seria legal você participar. Você canta, né?" Júlia arregalou os olhos. "Como você sabe?" Fernanda deu de ombros. Alguém comentou: "A gente achou que ia ser divertido." Júlia não sabia o que dizer. Sentiu um frio na barriga. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito ali dentro. Fernanda acenou, virou de costas e foi embora com as amigas. As três riram antes de dobrar a esquina. Na volta para casa, Júlia andou com o pensamento longe. A avó perguntou como foi, e ela respondeu só com um normal. Subiu pro quarto, sentou na cama e ficou olhando a parede. Não entendia o que estava acontecendo. Era como se tivesse entrado num lugar onde todo mundo já sabia o jogo, menos ela. Na cabeça só uma coisa não saía: como elas sabiam que ela cantava. Na manhã seguinte, Fernanda chegou mais cedo que o normal na escola. Tava animada. Não era o tipo de animação boa, era aquela empolgação de quem tá prestes a aprontar alguma coisa. Sentou no seu lugar, jogou a mochila em cima da mesa e virou para conversar com as duas amigas inseparáveis, Letícia e Camila. "Hoje a gente vai resolver isso", ela disse, sorrindo torto. "Vamos colocar a nova estrela no palco. Vai ser o momento dela brilhar." As meninas entenderam o tom. Riram. Sabiam que aquilo tinha veneno escondido. A história da Júlia cantando já tinha virado um boato pequeno ali dentro. Ninguém sabia direito de onde veio, mas alguém disse ter escutado ela cantar no banheiro da escola. Alguém comentou que a voz dela era boa, diferente. Só que quando essa fofoca chegou nos ouvidos de Fernanda, virou outra coisa. Ela viu ali uma oportunidade, não para ajudar, mas para se divertir às custas da garota nova e calada da última fileira. Na hora do intervalo, Fernanda se aproximou de Júlia com aquele sorrisinho falso que ela dominava como ninguém. Júlia estava no pátio, sentada num banco meio solto, comendo devagar o pão de queijo da merenda. "Oi, Júlia, posso sentar aqui?" Júlia ficou surpresa. Olhou para os lados como se quisesse confirmar se era mesmo com ela. Depois deu um sim com a cabeça. Fernanda sentou como se fossem amigas antigas. Letícia e Camila ficaram perto, fingindo não prestar atenção. "Então, a gente estava pensando em você", começou Fernanda, fingindo um tom leve. "Sabe o evento da escola, o Festival de Talentos? A gente queria muito que você participasse." Júlia franziu a testa. "Mas por quê?" Fernanda abriu um sorriso doce, que não combinava com ela. "Porque você canta bem, ué, e todo mundo quer ver. Sério. Você tem uma vibe diferente. Ia ser incrível." Júlia ficou sem saber o que dizer. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Ela nunca foi chamada para nada. De repente, uma das meninas mais populares da escola estava convidando ela para cantar? Mas uma parte dela também queria acreditar. Porque cantar era a única coisa que fazia o mundo ficar menos pesado.
Não sei. Nunca cantei na frente de ninguém. Ela respondeu, meio envergonhada. Fernanda colocou a mão no braço dela, num gesto forçado de carinho. Relaxa. É só um evento da escola. Todo mundo participa. A gente vai estar lá te apoiando. E se você não tentar, vai ficar sempre se perguntando, né? Júlia pensou por alguns segundos. Depois só disse: tá bom. A resposta saiu baixinha, mas fez as 3 meninas sorrirem como se tivessem ganhado alguma aposta. Nos dias seguintes, o assunto começou a circular nos corredores. A menina nova vai cantar. Dizem que ela tem voz de cantora profissional. Será que vai dar vexame? A Fernanda que chamou ela, né? Era esse o clima. Tinha gente curiosa de verdade. Outros só queriam ver o que ia acontecer. No fundo da sala, tinha um menino chamado Dudu, que ouvia tudo aquilo em silêncio. Ele não era popular, mas também não era zoado. Era um daqueles alunos que ninguém presta muita atenção. Mas ele observava tudo, e não gostava do que via. Na hora da saída, ele passou perto de Júlia e disse, sem olhar nos olhos: só, cuidado, tá? Ela virou na hora, surpresa. Cuidado com o quê? Ele só deu de ombros e saiu andando. Não queria se meter, mas também não conseguia fingir que não estava vendo a maldade no ar. Em casa, Júlia contou para a avó que ia cantar. A senhora olhou com desconfiança, mas não disse nada contra. Só perguntou se ela estava certa disso. Júlia disse que queria tentar, que talvez fosse uma forma de se sentir um pouco mais viva. A avó ficou em silêncio por um tempo, e depois falou que ia procurar o caderno de músicas da mãe, ver se achava alguma letra que elas gostavam. Na escola, Fernanda estava cuidando dos detalhes. Já tinha avisado a professora responsável pelo evento. Já tinha colocado o nome de Júlia na lista. Já tinha falado com o pessoal do som. Só que ela não queria que fosse só uma apresentação. Ela queria fazer disso um espetáculo. De vergonha. O plano era simples. Deixar todo mundo com a expectativa lá em cima. Falar que a menina era tipo a nova Anitta. Depois, quando ela subisse no palco, nervosa e tremendo, todos iam rir. E ela ia descer chorando. Seria o grande momento do ano. Camila, que normalmente seguia tudo o que Fernanda mandava, começou a achar aquilo pesado demais. No recreio, ela puxou a amiga pro canto e falou baixinho: você acha que a gente não tá exagerando? Fernanda fez cara de quem não entendeu. Exagerando. No quê? A menina nem tem amigos aqui. Se ela passar mal no palco ou travar, vai ser cruel demais. Fernanda respondeu rápido, sem mudar o tom. Camila, ninguém mandou ela aceitar. Eu só convidei. Ela quer aparecer? Então que aguente. Camila não disse mais nada. Só ficou com aquela sensação estranha no peito. Na sexta-feira, Júlia chegou mais cedo. Entregou para a professora responsável pela apresentação o nome da música que ia cantar. Era uma música antiga, daquelas que a mãe ouvia na cozinha, enquanto lavava a louça e dançava com ela. Não era da moda, mas era dela. Na hora da aula de português, Fernanda passou um bilhetinho para ela. Vai arrasar no palco, vai ser inesquecível. E assinou com um coração. Júlia ficou olhando aquele papel por um tempo. Sorriu. Talvez ela finalmente tivesse encontrado alguém que se importava. Mas do outro lado da sala, Dudu só balançou a cabeça devagar. Ele sabia que aquilo não ia terminar bem. No sábado de manhã, Júlia acordou com o barulho da vizinha lavando a calçada. O som do rodo arrastando o sabão pela rua era o despertador mais comum por ali. A avó já estava na cozinha, mexendo café com leite e ouvindo uma rádio velha no volume baixo. A mesa tinha pão dormido e um pedacinho de bolo de fubá que sobrou do dia anterior. Júlia se sentou sem falar nada, só com os olhos meio grudados de sono. Ela estava nervosa, mas ainda. Não sabia bem o porquê. Faltavam alguns dias para o evento da escola, mas o pensamento já estava grudado na cabeça. Cantar na frente de todo mundo era um negócio que parecia grande demais. Ela nunca tinha feito aquilo antes. No máximo cantava no quintal com o cachorro da vizinha uivando junto e achava que era só brincadeira. Mas agora parecia sério.
e estranho, como se tivesse algo ali que ela não conseguia enxergar direito. Enquanto mordia o pão, lembrou da mãe cantando. Não em palco, nem com plateia, mas lavando roupa, fazendo comida, brincando. A voz dela era leve, firme. Júlia se lembrava da risada que vinha depois de errar uma nota. Agora, cantar era tipo conversar com ela. Era o único jeito que tinha. Depois do café, foi direto pro quarto. Pegou o caderno que achou na caixa da mãe e ficou folheando as letras antigas. Algumas rasuradas, outras inacabadas. Achou uma que lembrava bem. Começou a cantar baixinho, sentada na beirada da cama, com os pés descalços encostando no chão gelado. A voz saía tímida, mas com vontade. No domingo à noite, a avó entrou no quarto com uma caixa de papelão nas mãos. Tem uns CDs antigos da sua mãe aqui. Talvez te ajude a escolher alguma coisa. Júlia abriu a caixa com cuidado. Tirou os discos um por um. Marisa Monte, Cássia, Eller, Elis Regina, Legião. Pegou um deles, colocou no aparelho de som velho da sala e deixou tocar. A avó voltou para a cozinha sem dizer mais nada. Só olhou para a neta e fez um gesto de cabeça como quem diz, fica à vontade. Na segunda-feira, ao entrar na escola, algumas pessoas já olhavam para ela diferente. Não com deboche nem rindo. Era como se tivessem curiosidade. Um grupo de meninas da outra turma cochichava no corredor. Um menino da 7ª série perguntou: "É você que vai cantar no evento?" Ela respondeu com um "acho que sim", meio sem graça. Fernanda apareceu logo em seguida, com um sorrisão no rosto. Pegou Júlia pelo braço como se fossem melhores, amigas, e saiu andando com ela pelos corredores. "Tá ficando famosa, hein? Tô te dizendo, vai ser o momento mais top da noite." Júlia sorriu, mas ainda parecia desconfiada. Aquela amizade tinha nascido rápido demais, mas ninguém nunca tinha puxado ela para andar pelos corredores. Era bom sentir que, por alguns minutos, ela era parte de alguma coisa. Durante o intervalo, Fernanda chamou Júlia para sentar na mesa com ela e as outras meninas. Ali, ela começou a soltar os elogios, todos com uma pontinha de exagero. "Imagina, quando você subir no palco e cantar aquela música triste com a sua voz linda. A escola vai parar!" Camila, sentada do outro lado da mesa, mordeu o canudo do suco e desviou o olhar. Não conseguia sorrir. Sentia que aquilo ia dar errado. Mas não falava nada. Só assistia de longe a história se desenrolar, como se fosse um filme em câmera lenta. Na aula de educação artística, a professora avisou que os ensaios iam começar. Quem quisesse participar do festival precisava colocar o nome na lista. Fernanda se levantou sem esperar e escreveu Júlia Soares, música solo, em letras grandes. Voltou para a mesa sorrindo como quem acabou de aprontar. Júlia nem viu. Só soube quando a professora chamou seu nome. "Júlia, tá confirmada aqui. Que música você vai cantar?" Ela hesitou. Sentiu os olhares vindo de todas as direções. Engoliu seco. Pode ser, como nossos pais. Da Elis Regina. A professora assentiu, anotou e disse que o ensaio seria na sexta, no auditório. À tarde, Júlia chegou em casa com a cabeça a mil. Sentou no sofá e ligou o som. Repetiu a mesma música várias vezes. Tentava entender onde respirar, onde segurar a nota, onde colocar sentimento. A avó passou por trás e ficou ouvindo em silêncio. Quando a música acabou, ela disse: "Você canta bonito, mas lembra, canta pra você, não pros outros." Júlia não respondeu. Tava nervosa demais para pensar. No dia seguinte, na escola, Fernanda continuava o teatro de amiga perfeita. Inventou que ia ajudar Júlia com a roupa da apresentação. Disse que tinha uma blusa linda que a irmã dela usou num evento parecido e que emprestaria sem problema nenhum. Letícia achou graça. "Você vai mesmo emprestar roupa sua para ela?" Fernanda fez cara de falsa indignação. "Claro, amiga. Ela merece estar maravilhosa." Júlia ouviu tudo. Ainda achava estranho.
mas parte dela queria acreditar. Queria pensar que, talvez, tinha dado sorte de cair nas graças de alguém legal. Mesmo que esse alguém tivesse um sorriso que não combinava com os olhos. No ensaio de sexta-feira, Júlia cantou pela primeira vez na frente da professora e de mais 3 alunos que estavam passando som. Ela tremia. A mão suava. Mas quando a música começou, ela fechou os olhos e foi. Cantou com o coração. Quando terminou, a professora demorou 2 segundos antes de falar. Tem talento, viu? Júlia sorriu pequeno. Foi o primeiro elogio verdadeiro que ouviu desde que chegou ali. De volta à sala, Fernanda queria saber cada detalhe. Como foi? Tava nervosa? Eu aposto que você arrasou. Júlia respondeu com calma. Foi bom. A professora gostou. Fernanda bateu palmas. É isso, vai ser épico. Mas por dentro, ela já estava imaginando as risadas que viriam se tudo desse errado. Ela sabia que quanto mais expectativa, mais forte seria a queda. Júlia só não sabia disso ainda. O quintal da casa da avó era pequeno, meio apertado, com chão de cimento rachado e algumas plantas em latas de tinta reaproveitadas. Tinha um varal torto passando de um lado ao outro, com algumas roupas penduradas, balançando com o vento fraco do fim da tarde. Era ali que Júlia ensaiava. Ela esperava a avó terminar as coisas do dia, geralmente depois do almoço ou no comecinho da noite. Quando o barulho da panela de pressão parava, quando a novela estava no intervalo, quando o bairro começava a ficar mais calmo. Era nesse silêncio simples que ela colocava a caixa de som velha no chão, abria o caderno com as letras da mãe e começava a cantar. Fazia isso de um jeito meio escondido, mesmo estando em casa. Era como se cantar fosse algo íntimo demais, coisa dela com a mãe. Só que agora, com o festival chegando, cantar começou a virar outra coisa. Ela ainda fazia do mesmo jeito, com o olho fechado, com o pé batendo leve no chão, mas dava pra ver que estava se entregando mais. Cada dia um pouco. Como quem aprende a nadar sem soltar a borda da piscina. A primeira vez que a avó escutou, ficou parada na janela da cozinha, olhando sem que Júlia visse. Não falou nada. Só escutou até o fim da música. Depois, voltou pro fogão e mexeu o arroz. Mas no dia seguinte, deixou um copo de água e um pano limpo no tanque, perto da menina, como quem diz: "Tô vendo, continua." Na escola, Júlia ainda era a menina nova que ia cantar, mas o assunto começou a esfriar. Fernanda parou de puxar tanto o nome dela. De vez em quando ainda dava uma olhada de canto, cochichava algo com Letícia ou Camila, mas já não falava com a mesma empolgação, como se tivesse deixando o plano correr sozinho agora. Camila, por outro lado, estava cada vez mais incomodada. Um dia chegou a ir até a biblioteca durante o intervalo, só para fugir do grupinho e pensar. Pegou um livro qualquer e ficou fingindo que lia, mas o que queria mesmo era entender por que aquilo estava pesando tanto. Na sexta-feira à tarde, choveu. Júlia estava pronta para ensaiar, mas não queria fazer isso dentro de casa. O som ficava abafado e ela gostava do quintal. Então, esperou a chuva passar. Quando o chão ainda estava úmido, mas o céu já clareava, ela colocou a caixa de som em cima de um tijolo para não molhar e começou a cantar. A voz dela saiu mais forte do que antes. Não era grito, nem exagero. Era como se ela tivesse encontrado o ponto certo entre o medo e a coragem. Cantar daquela forma fazia ela esquecer o barulho do mundo. Era como entrar numa bolha onde só existia ela, a música e uma lembrança boa, da mãe sorrindo. A avó apareceu na porta com uma sacola de roupas. Sentou num banquinho sem fazer barulho. Esperou a música acabar e disse sem levantar a voz: "Tá ficando bonito." Júlia se virou, surpresa. Deu um sorriso tímido. "Tá mesmo?" "Tá sim." E foi só isso. A avó levantou, pegou o cesto de roupas e entrou. Mas deixou a porta aberta. Talvez como um sinal de que ela podia continuar. No domingo, Júlia decidiu gravar a própria voz. Pegou o celular da avó escondido, aquele modelo simples, cheio de travas, e colocou no modo gravador.
Deixou apoiado em cima de uma caixa de sabão em pó. Cantou a música inteira. Quando terminou, apertou o play e ficou ouvindo. Deu risada, de nervoso quando ouviu o próprio som pela primeira vez. Parecia estranho, diferente. Mas com o tempo foi gostando. Percebeu detalhes que não via antes. Começou a ajustar, mudar um tom aqui, um ritmo ali. Na segunda-feira, a professora do evento passou pela sala e avisou que todos os participantes fariam uma última passagem de som na quarta. Era a última chance de testar tudo antes da apresentação oficial. Júlia anotou isso com um frio na barriga. Faltava pouco. Naquela noite, ensaiou mais do que o normal. Chegou a cantar até doer a garganta. A avó reclamou do horário, pediu para abaixar um pouco, mas não impediu. Quando viu que Júlia estava cansada, entrou no quarto com um copo de chá e deixou na mesinha. Pra garganta, com mel. Júlia agradeceu com um sorriso cansado. Bebeu tudo de uma vez. Depois olhou pela janela. Lá fora, o vento balançava o varal vazio. O silêncio parecia pesado, mas ao mesmo tempo tranquilo. Como se o mundo tivesse parado por um segundo para ouvir só ela. Na terça, na escola, Fernanda voltou a se aproximar. Falou que ia levar a blusa prometida no dia seguinte. Que era branca, com brilho nos ombros, que ia combinar com a música. Júlia agradeceu. Ainda achava estranho tanta bondade, mas não tinha ninguém mais oferecendo ajuda. Então aceitou. Dudu, o menino quieto da sala, ouviu a conversa e ficou pensativo. Ele já tinha visto esse tipo de coisa acontecer antes. Já viu colegas virarem piada por causa de brincadeiras disfarçadas de carinho. E não gostava disso. Mas como sempre, não disse nada. Ainda. Na quarta, no fim da aula, Júlia foi até o auditório com os outros participantes. O espaço era simples, com palco baixo, cortina vermelha desbotada e um microfone solitário no centro. Ela ficou no canto, olhando tudo. Quando chegou a vez dela, subiu devagar. Pegou o microfone com as duas mãos. A música começou a tocar. A voz saiu mais firme do que esperava, talvez pelos dias de treino, talvez porque, ali, naquele palco, ela conseguiu imaginar a mãe sentada na plateia, sorrindo. Quando a música terminou, ninguém aplaudiu porque era só um ensaio. Mas a professora responsável disse com um sorriso: "Tá pronta. Só precisa confiar em você." Júlia desceu do palco com o coração acelerado, mas com uma sensação boa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia dar certo. A sexta-feira começou diferente. O céu ainda estava escuro quando Júlia abriu os olhos. Nem era hora de levantar. Mas o coração já estava batendo rápido, como se o corpo soubesse que aquele dia não ia ser igual aos outros. A avó entrou no quarto sem bater, com um copo de leite morno na mão e a cara mais séria que o normal. "Bebe. Vai te acalmar." Júlia pegou o copo com as duas mãos. Não conseguiu dizer nada. Só tomou em silêncio. Tava com a barriga revirando de nervoso. Era o dia da apresentação. O tal festival de talentos que ela tinha topado sem saber direito no que estava se metendo. Enquanto se trocava, olhou a blusa que Fernanda tinha deixado embrulhada num saquinho, no dia anterior. Era bonita mesmo. Branca, com uns brilhinhos prateados nos ombros. Mas tinha um perfume forte demais. Cheiro que não era dela. Parecia que a peça não pertencia a ela. Ainda assim vestiu. Não queria causar confusão por bobagem. Pensou que talvez estivesse pensando demais. Talvez aquilo fosse só o jeito da Fernanda mesmo. Forçada, mas gentil. Vai saber. Na escola, o clima era outro. Muita gente fora da sala, professores andando apressados, caixas de som sendo carregadas, luzes sendo testadas no auditório. Parecia que todo mundo estava correndo para que tudo desse certo, mas o barulho era tão grande que ninguém se ouvia direito. A diretora andava com uma prancheta na mão, anotando o nome dos participantes, enquanto uma funcionária tentava organizar a fila de alunos que iam se apresentar. Júlia chegou, assinou o nome dela e ficou num canto, esperando a hora. Lá dentro, as cadeiras estavam todas ocupadas. Alunos de outras turmas, alguns pais, funcionários, gente que nem sabia o que estava fazendo ali, mas queria ver alguma coisa.
acontecer. No meio da plateia, um homem de terno sentado na segunda fileira mexia no celular sem prestar muita atenção. Era Eduardo Vieira, empresário, rico, doador do colégio e convidado de honra daquele evento. Mas naquele momento, ele parecia só mais um cara entediado que foi obrigado a aparecer. Do lado de fora do auditório, Fernanda estava cercada pelas amigas. Mexia no cabelo, tirava selfie, mandava áudio. A presença dela chamava a atenção. Sabia disso e gostava, mas hoje tinha um brilho nos olhos diferente. Não era só sobre aparecer, era sobre ver um plano se cumprir. Ela olhou para Júlia no canto do corredor e deu um sorriso que misturava pena e malícia. "Tá pronta, estrela?" perguntou, andando até ela com um andar lento. Júlia respondeu, com um aceno fraco. Um pouco nervosa. "Normal", disse Fernanda, encostando no ombro dela. "Mas vai ser inesquecível." Letícia riu baixinho do lado. Júlia não entendeu o motivo, mas não perguntou. Preferiu focar no som do próprio coração, que estava batendo alto dentro do peito. Parecia até que ia sair pela boca. A primeira apresentação foi um grupo de meninas dançando funk. A plateia vibrou, gritou, bateu palma fora do ritmo. Depois, veio um menino contando piadas. Algumas sem graça, outras que fizeram a diretora franzir a testa. Um dueto desafinado arrancou risadas involuntárias. Um número de mágica falhou. E assim, o tempo foi passando, o auditório alternando entre palmas, vaias e gritos. Eduardo continuava ali, agora com os olhos no palco. Assistia sem muito interesse, até que ouviu o nome seguinte na lista. Com vocês, Júlia Soares, com a música Como Nossos Pais. Na hora, algo no nome fez ele levantar a cabeça. No corredor, Júlia escutou seu nome sendo chamado e travou. As pernas ficaram pesadas. A blusa pareceu apertar no peito. Mas antes que pudesse pensar em voltar, alguém da equipe a empurrou gentilmente para frente. "Vai lá, é sua vez." Ela caminhou até o palco como quem anda num sonho estranho. Subiu os 3 degraus sem tropeçar. Pegou o microfone com as 2 mãos e olhou a plateia. A luz no rosto impedia de ver muita coisa, mas dava para sentir que estava todo mundo olhando, esperando. E não sabia se esperavam que ela arrasasse ou fracassasse. A música começou. Ela fechou os olhos. No fundo da plateia, Eduardo congelou. A voz da menina começou baixinha, tremendo. Mas na segunda frase, ela encontrou o tom. Algo nela mudou. A mão parou de tremer. A voz cresceu, ficou firme. Ela não tentava imitar ninguém. Só cantava do jeito dela. Doía ouvir. Mas era bonito. Era verdade. No meio da plateia, o silêncio tomou conta. Alguém que ia pegar o celular parou. Uma menina que cochichava com a colega ficou quieta. A diretora tirou os olhos da prancheta. E Eduardo? Eduardo levou a mão à boca. Aquela voz, aquela música, aquela expressão no rosto. Era como se o tempo tivesse voltado. Helena. Ele sussurrou esse nome, mas ninguém ouviu. O rosto da menina no palco, a maneira como ela fechava os olhos quando atingia as notas mais altas, tudo lembrava Helena. A mulher que ele tinha amado anos atrás. A mulher que tinha desaparecido da vida dele. E agora, uma garota de 13 anos estava ali, cantando exatamente como ela. O auditório inteiro ficou mudo. Só a voz de Júlia preenchia o ar. Do lado de fora, Fernanda ouviu a reação e parou de rir. O que era para ser uma cena de vergonha virou outra coisa. Algo que ela não esperava. Ela tentou rir de novo, mas ninguém acompanhou. As amigas agora estavam olhando para a porta, como se tivessem esquecido do plano. O ar ao redor mudou. Júlia terminou a música com uma nota longa, forte. A última palavra saiu num sussurro leve. E então, silêncio total. Um segundo inteiro. Depois, aplausos. Muitos aplausos. Alguns gritaram, "Brava!", outros bateram palma em pé.
A professora do evento se levantou. A diretora aplaudiu com um sorriso que não mostrava os dentes, mas mostrava surpresa. Eduardo estava parado, sem piscar. Júlia saiu do palco com os olhos cheios d'água, mas não chorava de tristeza. Ela nem sabia direito o que estava sentindo. Só sabia que tinha conseguido, que tinha cantado, que todo mundo tinha escutado. Pela primeira vez, ela sentiu que a voz dela tinha ocupado algum espaço no mundo. Eduardo ainda estava sentado na mesma cadeira, mas a postura dele tinha mudado. Agora, os braços cruzados estavam soltos. A mão dele tremia um pouco, apoiada na perna. Ele não piscava. Continuava olhando para o palco, mesmo depois da cortina ter fechado. A música já tinha acabado, os aplausos também. Mas dentro dele, parecia que algo ainda estava tocando. Aquela menina, aquela voz. Era como se alguém tivesse tirado ele do presente e jogado de volta para o passado, sem pedir permissão. E ele não estava pronto para isso. A primeira vez que viu Helena foi num barzinho pequeno, onde ela cantava em noites de sexta. Ele tinha uns 25 anos, ainda não era dono de nada, só um funcionário tentando se provar. Helena usava um vestido simples e cantava como se estivesse contando um segredo. A voz dela prendia as pessoas sem precisar gritar. E era isso que mais mexia com ele. A forma como ela fazia silêncio parecer música. E agora? Agora tinha uma garota no palco, com um rosto muito parecido, com uma voz que parecia ter vindo direto daquela memória guardada num canto que ele nunca mais mexeu. Eduardo ajeitou o blazer no corpo, mas continuou desconfortável. Olhou para o lado, depois para o chão, tentando organizar os pensamentos. Não era possível. Aquilo tinha que ser coincidência, mas o nome dela, Júlia Soares. Soares. Era o sobrenome da Helena também. E isso não podia ser só um detalhe. Ele levantou da cadeira devagar, enquanto a apresentação seguinte começava. Alunos dançavam no palco, mas ele nem viu. Saiu do auditório com passos apressados, foi até o corredor e encostou na parede. Pegou o celular no bolso e abriu a galeria de fotos antigas. Tinha uma pasta chamada Helena, que ele não abria fazia anos. Abriu uma foto. Helena, sentada num banco de praça, rindo com os olhos fechados. Cabelos escuros, rosto redondo, covinhas nas bochechas, uma mão no queixo. Parecia despreocupada, viva. A garota do palco era mais nova, claro, mas o formato do rosto, os olhos, a expressão quando cantava. Era tudo igual. Eduardo encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Era possível? Ficou ali por uns minutos, tentando lembrar detalhes. A última vez que viu Helena tinha sido num apartamento pequeno, depois de uma briga feia. Ela queria sair de São Paulo. Dizia que estava cansada de tudo, que queria uma vida diferente. Ele queria crescer na carreira. Estava começando a engatar no ramo da tecnologia. Mal parava em casa. Ela dizia que ele já estava se perdendo, que estava virando alguém que ela não reconhecia mais. Um dia, ela sumiu. Sem carta, sem mensagem, sem aviso. Simplesmente foi embora. Ele procurou por um tempo, ligou para amigas, perguntou para conhecidos, mas depois de meses sem resposta, desistiu. Doeu. Mas ele seguiu em frente. Enterrou aquela parte da vida. Ou achou que tinha enterrado. E agora, tantos anos depois, surge essa menina. Do nada, cantando aquela música. Eduardo voltou para o auditório no fim do evento, quando a diretora subiu no palco para agradecer a presença de todos e entregar uns certificados simbólicos para os participantes. Ele ficou de pé, encostado numa parede, procurando a menina com os olhos. Até que viu. Júlia estava lá no fundo, com uma blusa branca cheia de brilho e um olhar perdido. A avó dela estava ao lado, segurando a bolsa no colo. Eduardo travou quando viu a senhora. Não lembrava dela direito, mas parecia familiar. Um rosto cansado, mas firme. Quando a diretora chamou o nome da Júlia para receber o certificado, ela levantou, subiu no palco com passos tímidos e recebeu o papel com um sorriso pequeno.
Aplausos curtos. Ela desceu e voltou para o lugar. Eduardo não tirava os olhos. Quando o evento acabou, todo mundo começou a sair do auditório. Um burburinho se espalhava pelos corredores. Alunos se abraçando, professores rindo, gente comentando a música da Júlia. Uns diziam que ela parecia cantora profissional. Outros ainda estavam chocados com a apresentação. Fernanda passou por perto, mas evitou cruzar os olhos com a menina. O que era para ser uma pegadinha, virou o contrário. Eduardo saiu junto com a multidão, mas manteve distância. Não sabia o que dizer. Não podia chegar e soltar. Oi, talvez eu seja seu pai. Era loucura. E se ele estivesse errado? Precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Do lado de fora da escola, a avó da Júlia puxava a menina pelo braço. Vamos, tá tarde já. Mas antes de saírem, a diretora se aproximou. Estava com um homem mais jovem do lado, que parecia assessor do Eduardo. Dona Odete, posso falar com a senhora um minutinho? A avó ficou confusa, mas parou. Claro, a diretora fez sinal para o assessor falar. O senhor Eduardo Vieira queria parabenizar a sua neta pela apresentação. Ele ficou muito impressionado. É possível ela conversar com ele por um instante? A avó arregalou os olhos. Júlia ficou ainda mais assustada. Ela mal sabia quem era Eduardo. Só tinha visto o homem de terno na plateia. A avó respondeu sem rodeios. Ela tá cansada. Foi um dia puxado. Podemos falar outro dia? O assessor assentiu, mas antes de sair, entregou um cartão de visita. Ele deixou esse contato. Se puderem, liguem. As duas saíram andando. Júlia olhou o cartão com nome e número gravado em letras douradas. Eduardo Vieira. Não fazia ideia de quem era, mas sentiu que aquele nome ainda ia aparecer de novo. No fundo da escola, encostado num pilar, Eduardo assistia tudo sem ser visto. Quando viu a menina indo embora com a avó, sentiu um aperto forte no peito. Aquilo não era só curiosidade, era certeza, mas precisava de uma prova, e ele ia conseguir. A caminho de casa, a Júlia ainda estava quieta. A avó puxava assunto de leve, perguntava da comida do evento, se ela gostou de cantar, mas não insistia quando a neta só respondia com um aham ou um foi bom. A cabeça da menina estava longe, muito longe. E não era só por causa da música, era o jeito que tudo aconteceu. Ela sabia que o silêncio na hora da apresentação não foi normal. E sabia também que tinha alguma coisa na reação daquele homem de terno, o tal do Eduardo. O jeito que ele olhava para ela era diferente. Parecia alguém que viu um fantasma. E isso não saía da cabeça dela. No dia seguinte, o sábado acordou, abafado. Nem 8 da manhã, e o calor já batia no chão do quintal. A avó lavava roupa, e Júlia só observava sentada no degrauzinho da cozinha, com a blusa velha da escola e o cabelo preso de qualquer jeito. Estava ali, mas com o pensamento preso no momento em que ficou no palco, com a luz no rosto e todo mundo calado. Era para ter risada, né? Era o que ela tinha se preparado para ouvir. Risada, zoação, gente filmando escondido e postando vídeo, com legenda maldosa. Mas ninguém riu. Ninguém zoou. Ninguém se mexeu. Parecia que o mundo tinha esquecido como se respira. E ela não conseguia entender por quê. Por volta das 3 da tarde, uma notificação apitou no celular da avó. Era da professora de artes, mandando uma mensagem só com o link de um vídeo. Olha isso quando puder, dizia. A avó mostrou para Júlia, e as duas assistiram juntas, sentadas na beira da cama. Era o vídeo da apresentação, gravado por alguém, da plateia, meio tremido, mas com o som nítido. A imagem mostrava Júlia em cima do palco, nervosa, depois cantando. Mostrava também o público parado, hipnotizado. Ninguém levantando, ninguém mexendo no celular. Só olhos vidrados nela. Quando o vídeo acabou, a avó limpou uma lágrima disfarçadamente com a ponta da camisa. Você parecia sua mãe. Júlia não respondeu, mas deu para ver que estava engolindo um choro que queria sair faz tempo.
Minutos depois, começaram a chegar mensagens no celular da avó, uma aluna da escola elogiando. Depois, uma vizinha dizendo que o vídeo estava circulando nos grupos do bairro. Em pouco tempo, Júlia virou assunto. No domingo, a coisa cresceu. Gente que nunca falou com ela na escola mandando pedido no Instagram. Uma menina da turma do 8º ano comentou numa postagem dela: "Você arrasou demais. Sua voz me deu até arrepio." Outra disse: "Vessi tem um dom, nunca pare de cantar." Júlia lia tudo sem saber como reagir. Tava feliz? Tava com medo? Tava confusa? Era tudo junto, embaralhado. Na segunda, ela chegou na escola e percebeu que algo tinha mudado. Todo mundo olhava quando ela passava. Não era aquele olhar de antes, de deboche, de julgamento. Agora era um olhar curioso, de respeito, até um pouco de admiração. Uns falavam bom dia, outros acenavam com a cabeça. Era estranho. Bom, mais estranho. A professora de português a chamou no fim da aula. "Você não tem ideia do que causou, né?" Júlia deu de ombros. "Foi só uma música." "Não foi só isso. Você calou a escola. Você fez todo mundo ouvir de verdade." Ela não soube o que responder. Na saída, Dudu esperou ela no portão. Aquilo era novidade. Oi. Você mandou bem. Tipo, de verdade. Valeu." Ele ficou ali, parado. "Desculpa não ter falado antes. Eu meio que sabia que estavam zoando você. Mas não fiz nada." Ela olhou pra ele, sem raiva. "Tá tudo bem. Eu também não sabia direito. Mas agora todo mundo sabe. Que você é braba." Ela riu pela primeira vez em dias. Riu mesmo, com vontade. Dudu riu também. "Fernanda tá quieta, né?" Ele comentou de leve. "Nem me olhou hoje." Ela respondeu. E era verdade. Fernanda, que antes fazia questão de ser vista, agora passava direto, de cabeça baixa, com cara de quem tomou um susto e ainda não entendeu o que aconteceu. As amigas andavam do lado dela, mas ninguém falava muito. Pareciam desanimadas, sem assunto. Na hora do almoço, enquanto Júlia comia no refeitório, um professor se aproximou. "Posso me sentar?" Ela assentiu. "Eu soube que foi a sua primeira apresentação em público. É verdade?" "Sim. Você tem uma das vozes mais sinceras que já ouvi." Ela sorriu, sem jeito. "É que eu só cantei pra minha mãe. Desde que ela se foi, Ela parou ali. O professor entendeu. "Continue. Você tem algo raro. A gente sente o que você sente. Isso é arte de verdade." À noite, em casa, a avó estava de avental, mexendo uma panela no fogão. Júlia apareceu na cozinha com o celular na mão. 320 mensagens. 190 curtidas. "Isso é bom?" "Não sei. Acho que sim." A avó riu e mexeu o arroz. "Você fez bonito. Eu sabia que ia dar certo." Júlia se encostou na parede. Teve um homem na plateia. Eduardo. Ele deu um cartão. A avó parou o que estava fazendo. "Eduardo?" "É. Um cara de terno, cabelo grisalho. Me olhou estranho. A diretora falou com ele. Parecia importante." A avó pegou o pano de prato e limpou a mão devagar. "Você tem esse cartão?" "Tenho. Tá na minha mochila." Ela foi buscar. Entregou para a avó. A senhora olhou o nome. Ficou um tempo calada. "Você conhecia ele?" A avó demorou para responder. "Talvez." Júlia ficou esperando mais. Mas a avó só disse: "Vamos comer. A comida tá pronta." A comida estava servida, mas ninguém mexeu no prato. A avó de Júlia continuava parada, olhando para o cartão que tinha recebido da neta minutos antes. As letras douradas refletiam a luz da lâmpada da cozinha. Eduardo Vieira. Era um nome que ela não ouvia fazia muito tempo. E mesmo assim, bastou ler para a memória abrir uma porta que ela achava que estava trancada. Ela colocou o cartão devagar em cima da mesa, ao lado do copo de suco. Sentou em silêncio. Júlia ficou olhando, esperando. Sentia que algo estava vindo, mas não queria apressar. Deixou a avó respirar. "Você perguntou se eu conhecia esse homem, né?" A avó disse,
olhando para o prato vazio. Júlia assentiu com a cabeça. Conheci sim, há muitos anos. A menina não sabia se perguntava logo o que estava pensando, ou se deixava a avó continuar. Ele namorou sua mãe, antes de você nascer. Júlia congelou. A colher dela parou no ar. A cabeça ficou cheia de perguntas ao mesmo tempo. Como assim? Ele era namorado dela? A avó deu um pequeno suspiro. Era. Os dois se conheceram quando sua mãe tinha uns 22, acho. Ela estava trabalhando numa loja de roupas. Ele era cliente. Ficaram meses só conversando. Depois começaram a namorar. Mas era complicado. Muito diferente. Diferente como? Ele já era empresário. Não milionário como é hoje, mas já estava crescendo. Tinha escritório, viajava. Sua mãe era simples, muito sensível. Vivia cantando, querendo fazer faculdade de música. Eles se gostavam, mas brigavam muito. Ela dizia que ele estava virando alguém que ela não reconhecia mais. Muito frio, muito ocupado. Um dia, ela sumiu. Assim mesmo. Me ligou e disse: "Mãe, tô indo embora. Não quero mais essa vida." E pronto. Júlia não sabia o que dizer. Só conseguia lembrar do olhar do Eduardo na plateia. O jeito que ele ficou parado depois que ela cantou. Tinha alguma coisa ali. Ele sabe de mim? Não. Sua mãe nunca contou. Disse que não queria contato. Tinha muita mágoa. Ela ficou um tempo em outra cidade. Voltou só quando estava com você na barriga. Nunca falou no nome dele de novo. Júlia encostou na cadeira com o olhar perdido. Por que ela fez isso? A avó balançou a cabeça. Ela tinha medo. Medo dele mudar você. Medo de você crescer num mundo que não era o dela. Helena era intensa. E muito teimosa também. A menina se levantou devagar e foi até o quarto. Abriu a gaveta onde guardava os cadernos da mãe. Pegou um dos mais velhos, com capa azul e páginas amareladas. Folheou até encontrar uma página em branco. E lá, escrito de caneta vermelha, em letras pequenas, estava o nome dele, Eduardo. Só isso. Sem data, sem nada em volta. Como se ela tivesse escrito num impulso e depois não tivesse coragem de continuar. Júlia passou o dedo sobre a palavra. Ficou imaginando a mãe com aquele homem. As brigas, os abraços, os dois em lugares que ela nunca viu. E agora, ele estava de volta. Sem saber que ela existia. Sem saber que talvez fosse pai dela. Ela voltou para a cozinha com o caderno na mão e mostrou para a avó. Ela pensava nele, né? A avó leu o nome e fechou os olhos por um instante. Pensava, mas guardava só para ela. Às vezes eu escutava ela cantando sozinha e dava para ver no rosto. Tinha coisa presa ali. E agora? O que eu faço? A avó demorou para responder. Você faz o que quiser, mas vai ter que decidir logo, porque ele vai voltar. E voltou. Na terça-feira, enquanto Júlia saía da escola, viu um carro preto parado do outro lado da rua. Não era qualquer carro. Era um daqueles grandes, com vidro escuro e brilho de gente. Rica. O vidro abaixou, devagar. E lá estava ele, Eduardo. Ela parou no meio da calçada. Ele acenou com a mão, com cuidado. Não sorria, só observava. Depois saiu do carro e andou na direção dela. Oi, Júlia. Ela ficou em silêncio. O nome dela na voz dele soou estranho. Familiar, mas esquisito. Desculpa aparecer assim. Eu precisava falar com você. Ela continuou parada. Eu vi você cantar. E eu conheci sua mãe. Júlia sentiu o coração bater diferente. A garganta apertou. Você era namorado dela, ela disse, como uma afirmação. Não, uma pergunta. Eduardo ficou surpreso, mas confirmou com a cabeça. Sim, há muito tempo. E por que tá me procurando agora? Ele respirou fundo. Porque eu não sabia de você. E agora, eu preciso saber. Ela cruzou os braços
como se quisesse se proteger. Mas os olhos dela já estavam molhados. Minha mãe morreu. Eu... Sei. A diretora me contou. Ela nunca falou de você. Eduardo ficou quieto. O silêncio entre os dois era pesado. Parecia um corredor cheio de portas fechadas. Eu não vim para atrapalhar. Só queria conhecer você. Saber quem você é. E... entender o que aconteceu. Júlia olhou para o lado, depois para o chão. Pensou em tudo que a mãe passou. Nas músicas, nas lágrimas, nas noites de dor. Pensou na avó sozinha, cuidando de tudo. Pensou nela mesma, cantando no quintal. Depois, levantou o olhar e disse: eu também quero entender. E saiu andando. Devagar, sem correr, sem olhar para trás. Na segunda-feira, depois do festival, Fernanda entrou na escola de cabeça baixa. E isso, para quem conhecia ela, era sinal de alguma coisa errada. Fernanda nunca entrava quieta. Era sempre rindo, chamando atenção, jogando o cabelo pro lado, cumprimentando um monte de gente, fazendo graça com alguém. Mas naquele dia, passou pelo portão com o fone no ouvido, cara fechada, e foi direto para a sala. Quando entrou, viu Júlia já sentada na carteira do fundo, caderno aberto, mexendo na caneta. A menina nem olhou para ela. E talvez isso tenha sido o que mais incomodou, a falta de reação. Como se Fernanda nem existisse mais naquele espaço. Sentou no lugar de sempre e ficou mexendo no celular, fingindo que estava ocupada. Mas a cabeça estava cheia. A apresentação de Júlia ainda rodava na mente dela. E mais ainda, o jeito como todo mundo passou a tratar a menina depois. Não era só sobre cantar bem. Era sobre ter virado o centro de tudo. Gente que antes vivia em volta da... Fernanda agora queria sentar perto da Júlia. Isso, para ela, era o pior tipo de castigo. No intervalo, Fernanda entrou no pátio e percebeu rápido a diferença. Ninguém veio puxar papo. Camila e Letícia estavam do outro lado da escola, rindo de alguma coisa no celular e nem chamaram ela. E quando ela passou perto de um grupo da outra turma, ouviu claramente uma menina dizendo: aquela ali tentou zoar a Júlia, mas se deu mal. Aquilo travou ela por dentro. Voltou pro refeitório com o olhar firme, segurando uma latinha de refrigerante, na mão como se fosse um escudo. Sentou sozinha, olhou em volta. Júlia estava lá, no canto, conversando com Dudu. Os dois riam baixo. Uma outra menina chegou e sentou com eles. Fernanda fechou a cara na hora. O que ele tá fazendo com ela? Pensou. Dudu era um dos que nem abria a boca. Foi nesse momento que nasceu a raiva de verdade. Não era mais só desprezo, era inveja. E das bravas. Aquela que machuca por dentro. Nos dias seguintes, Fernanda tentou forçar a normalidade. Voltou a postar, foto sorrindo. Fingiu que não se importava. Usou maquiagem forte, roupas novas. Mas nada funcionava. Os comentários das redes sociais estavam cheios de elogios para Júlia. Até o vídeo da apresentação dela já tinha passado dos 3.000 compartilhamentos. Gente da cidade inteira estava falando da garota que calou uma escola com uma música só. E Fernanda sumiu. Uma tarde, trancada no quarto, ela jogou o celular em cima da cama e se olhou no espelho com raiva. Nunca tinha se sentido invisível. E não sabia lidar com isso. Pensou em vários jeitos de recuperar o trono. Porque para ela tudo era sobre isso. Quem manda, quem é notada, quem brilha. E agora quem brilhava era Júlia. No outro dia, chegou. Mais cedo e procurou Letícia. A amiga hesitou, mas acabou indo sentar com ela perto da quadra. Sumida, né? Fernanda soltou como quem tenta puxar assunto. Letícia respondeu sem emoção. Tava ocupada. Com a Júlia? Letícia não. Respondeu, e isso já era resposta suficiente. Fernanda segurou a irritação. Você viu que ela tá toda metida agora, né? Já virou celebridade da escola. Daqui a pouco vai sair voando. Letícia olhou sério. Você tá com ciúmes? Fernanda riu. Alto. Falso. Eu? Ciúmes? Só tô achando engraçado. Porque, né? Uma semana atrás ninguém nem lembrava o nome dela. Agora ela é a nova Marília Mendonça.
Letícia levantou. Deixa de ser amarga, Fernanda. Foi bonito o que ela fez. Só isso. E saiu. A frase grudou na cabeça dela. Amarga. Repetiu aquilo o resto do dia. No fundo sabia que estava agindo assim mesmo, mas não conseguia parar. Na aula seguinte, tentou provocar. Quando o professor passou falando da apresentação da semana passada, ela falou alto. Teve gente aí que só cantou porque estava se fazendo de coitada. Só ganhou moral porque a mãe morreu. Aposto que se fosse qualquer outra pessoa nem olhavam. A sala ficou em silêncio. Júlia estava ali, ouvindo tudo. Não disse nada, mas o olhar dela cruzou com o da Fernanda por um segundo. Foi rápido, mas pesado. Não teve choro, não teve ataque. Só um olhar firme, de quem já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. Isso deixou Fernanda ainda mais sem chão. No fim do dia, esbarrou com Camila no portão. Você viu o que eu falei hoje na sala? Perguntou, tentando um sorrisinho. Camila cruzou os braços. Vi. E achei feio. Feio por quê? Porque você não entende que não é sobre ela. É sobre você. Você perdeu o controle, Fernanda. Ninguém te tirou nada. Você que ficou parada demais no próprio ego. Fernanda ficou parada, sem resposta. Camila saiu andando. Aos poucos, até os poucos que ainda andavam com ela começaram a se afastar. O grupo que antes cercava Fernanda virou silêncio, e a inveja cresceu. Ela não sabia mais como agir. Se atacava, ficava pior. Se fingia amizade, ninguém mais acreditava. Foi aí que ela decidiu que não dava mais para esperar. Tinha que derrubar Júlia de outro jeito. Sozinha, no canto da sala, pegou o celular, abriu o perfil da Júlia no Instagram e ficou ali, olhando cada foto, cada curtida. Um plano começou a se formar. Dessa vez, ia ser diferente. Na quarta-feira, o dia amanheceu abafado, com o céu meio cinza e o ar pesado. Júlia acordou cedo, mas ficou deitada por um tempo, olhando para o teto. A cabeça dela estava a mil. Desde a conversa com Eduardo na frente da escola, ela não parava de pensar. E o mais estranho era que no meio de tudo isso, ela sentia um buraco que não sabia se era medo, raiva ou saudade de uma coisa que nem viveu. A avó apareceu na porta do quarto com uma sacola na mão e a voz baixa. Vou na feira. Volto já. Júlia só assentiu. Levantou, foi até a cozinha e colocou um pão para esquentar. Quando o som do portão batendo avisou que a avó tinha saído, ela se encostou na parede da cozinha e respirou fundo. 10 minutos depois, o interfone tocou. Um daqueles interfonezinhos antigos que só dava para ouvir mal e porcamente. Ela atendeu. A Júlia? Sou eu. Boa tarde. Aqui é a Cláudia, assessora do Sr. Eduardo Vieira. Ele gostaria muito de conversar com você. Ele está aqui na frente, se for possível. Silêncio. Ela não respondeu de imediato. Ficou parada com a mão no botão, tentando decidir. Depois de alguns segundos, apertou o portão e abriu. Eduardo estava parado do lado de fora, encostado em um carro preto com cara de carro caro. Vestia uma camisa simples, sem terno dessa vez. Quando ela apareceu no portão, ele não sorriu. Só tirou as mãos do bolso e disse: Oi de novo. Oi. Eu prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Só queria conversar com calma. Ela abriu o portão e fez um sinal com a cabeça, deixando ele entrar. Os dois foram até o quintal. Sentaram em cadeiras de plástico perto do varal. A brisa estava fraca, mas dava para ouvir o barulho de algum rádio tocando numa casa vizinha. Eduardo começou devagar. Eu não sei o que você pensa de mim. Talvez nada. Mas eu passei os últimos dias tentando entender tudo isso. Eu nunca soube da sua existência. Nunca. Ela cruzou os braços, desconfiada. Por que minha mãe não contou? Não sei. A Helena era uma pessoa intensa. Ela tinha muito medo de se machucar. E eu? Talvez tenha dado motivos.
Júlia ficou em silêncio. Não sabia se acreditava nele ou não. Mas o olhar dele não parecia mentiroso. Eu não vim aqui para dizer que agora sou seu pai e que tudo vai mudar. Não acho que se resolve uma vida com uma visita. Eu vim para fazer uma proposta. Ela arqueou uma sobrancelha. Proposta? Sim. Eu queria te ajudar a estudar música. De verdade. Queria oferecer um curso profissional num bom lugar, com estrutura, professores de verdade, instrumentos, tudo o que você precisar, sem nenhuma obrigação. Ela arregalou os olhos. Ficou muda por uns segundos. Tipo, pagar um curso? Sim, só isso. Você não precisa me chamar de nada. Nem me ver se não quiser. Mas se quiser, também tô aqui. O silêncio voltou. Só o som das folhas balançando nas plantas do quintal. Por quê? Ela perguntou com a voz meio engasgada. Por que agora? Porque quando eu vi você cantando, eu vi sua mãe. E também vi uma pessoa que tem um talento enorme. Não quero que você enterre isso por falta de chance. Você merece mais. Júlia ficou olhando para o chão por um tempo. Mexia os dedos no braço da cadeira. Pensava em tudo o que viveu com a mãe, tudo o que ouviu da avó, tudo o que sentiu, desde o festival. E minha avó, você já falou com ela? Não, queria falar primeiro com você. Acho que essa decisão tem que ser sua. Ela balançou a cabeça lentamente. Ainda parecia confusa. Tá, eu vou pensar. Eduardo sorriu, dessa vez de leve. É só isso que eu peço. Pensa com calma. Levantou, tirou um envelope do bolso e deixou sobre a mesa de plástico. Aqui tem o endereço da escola, o nome da coordenadora e meus contatos. Se quiser ir conhecer, sem compromisso, tá tudo aí. Tá. Obrigado por me escutar. Ele saiu devagar, passou pelo portão e entrou no carro. Júlia ficou sentada mais um tempo, olhando para o envelope como se ele fosse uma bomba. Tinha vontade de abrir e rasgar tudo, mas também tinha curiosidade. Muita. Quando a avó voltou da feira, entrou reclamando do preço do tomate e nem percebeu de cara o silêncio da neta. Trouxe maracujá. Dá para fazer suco. Júlia ficou parada, olhando para o envelope. Aquele homem voltou. A avó parou no meio da cozinha. Entrou? Entrou. A gente conversou. A avó colocou a sacola na pia e sentou. E? Ele quer pagar um curso de música para mim. Com tudo. Num lugar bom. A avó ficou quieta. Por alguns segundos, só ficou encarando a neta. Depois soltou. E o que você acha disso? Não sei. Eu tô tentando descobrir. A avó levantou, pegou o envelope, abriu, leu os papéis, depois olhou para Júlia de novo. Se for para te ajudar a ser quem você é, então pode ser uma chance. Mas você que tem que escolher. Naquela noite, Júlia não dormiu direito. Virava de um lado para o outro, com a cabeça cheia. Pensava na mãe, em como ela teria reagido, em como teria cantado com ela. Pensava na escola, nos olhares, nos bilhetes, nos dias de solidão. Pensava também no palco, na sensação de estar sendo ouvida, e no homem sentado na plateia, com os olhos cheios de uma lembrança que talvez fosse também parte dela. Na segunda-feira, Júlia chegou mais cedo que o normal. Era o primeiro dia depois da conversa com Eduardo, e o peso da decisão que ela ainda não tinha tomado andava grudado no corpo dela. Não sabia se aceitava ou não. Queria, mas também morria de medo de se decepcionar e de decepcionar a mãe, mesmo que ela não estivesse mais ali. Entrou na sala com o rosto tranquilo, mas por dentro estava cheia de dúvida. Sentou no mesmo lugar de sempre, tirou o caderno da mochila, mas nem abriu. Ficou só olhando pro nada, pensando em tudo ao mesmo tempo. Foi aí que Fernanda entrou. Dava pra ver na cara dela que vinha armada. O cabelo estava preso com força num rabo alto. A maquiagem mais carregada que o normal. Sentou na cadeira da frente, virou devagar e soltou,
alto o bastante para todo mundo ouvir. Bom dia, estrelinha do papai rico. A sala parou. Júlia sentiu o corpo travar por um segundo. Só olhou para ela sem responder. Fernanda continuou. Fiquei sabendo que o cara que estava na plateia no festival era um empresário famosinho. Que coincidência, né? Justo ele se interessar por você. A garota, mais humilde da escola, Letícia, que estava do lado, se remexeu desconfortável na cadeira. Fernanda, para com isso. Ué, tô falando alguma mentira? A professora entrou na sala naquele momento, interrompendo a atenção. Mas o estrago já estava feito. O olhar dos colegas estava diferente. Aquela curiosidade saudável da semana passada agora vinha com um ar de julgamento. A fofoca tinha começado a circular. No intervalo, Júlia desceu para o pátio. Sentou sozinha, como fazia nos primeiros dias. Achava que depois do festival as coisas tinham mudado, mas agora via que tudo podia virar de novo num estalo. Alguns colegas passavam olhando, cochichando. Uma menina do primeiro ano falou alto de propósito. Se eu cantar bem também será... Que consigo um padrinho rico? Ou tem que ser órfã também? O comentário bateu como um tapa. Júlia abaixou a cabeça, enfiou a mão no bolso da calça, segurando a raiva para não explodir. Respirou fundo. Dudu apareceu do nada e sentou do lado dela. Ei, tá tudo bem? Ela olhou para ele e forçou um sorriso. Tá, mais ou menos. Eu ouvi umas coisas. Se quiser conversar, ela balançou a cabeça. Não agora. Ele respeitou. Só ficou ali, quieto. Às vezes isso já era o suficiente. Na hora da saída, Fernanda estava no portão, cercada por 3 meninas. Quando viu Júlia se aproximando, falou alto de novo. Tomara, que ela lembre da gente quando tiver rica. Ou será que vai esquecer rapidinho? Júlia parou. Dessa vez, não passou direto. Você quer saber o quê, Fernanda? Quer que eu te diga que não mereço nada disso? Que foi sorte? Que não é verdade? Fernanda cruzou os braços. Quero que você pare de fingir que é coitadinha. Tá todo mundo vendo o joguinho. Qual joguinho? Essa carinha de ai, sou tímida, perdi a mãe, olha como eu sou forte. Já deu, né? Ninguém mais aguenta esse drama todo. O pátio estava em silêncio. Todo mundo ouvindo. Júlia respirou fundo. Você tem razão numa coisa. Fernanda arregalou os olhos, surpresa. É, você tem razão. Eu perdi a minha mãe. E foi horrível. E se você acha que isso me dá vantagem, então talvez o problema não seja comigo. Ela virou e saiu andando, sem correr, cabeça erguida, coração disparado, mas firme. Dudu alcançou ela na calçada. Você foi brava. Não, só cansei. Naquela noite em casa, Júlia contou tudo para a avó. Falou das indiretas, dos olhares, das piadas. A avó escutou quieta. Depois pegou um pano de prato e começou a dobrar, com calma. Tem gente que só é feliz quando vê os outros infelizes também. Mas por que ela me odeia tanto? Porque você brilha diferente. E quem não brilha, tenta apagar a luz dos outros. Júlia ficou em silêncio. Foi pro quarto e se jogou na cama. Abriu o envelope com os papéis da escola de música. Leu tudo de novo. Pensou em não ir, em fugir, em desistir. Mas lembrou do palco, da música, da voz da mãe, e no fundo sabia, não ia deixar ninguém tirar isso dela. Era quarta-feira, e amanhã parecia igual a todas as outras. Sol forte batendo, no muro da escola, alunos chegando com sono, uns rindo alto, outros tentando terminar dever na calçada. Mas do outro lado da rua, parado dentro de um carro escuro com os vidros abertos, Eduardo observava tudo em silêncio. O ar-condicionado do carro estava ligado, mas ele suava mesmo assim. Tinha dormido mal e a cabeça estava cheia. Já fazia alguns dias desde que conversou com Júlia. Ela disse que ia pensar e ele respeitou. Mas agora queria saber mais. Precisava. E no fundo, sentia que aquela escola podia ter respostas que ele nem sabia que precisava. Desceu do carro
Ajeitou a camisa e atravessou a rua. Vários alunos olharam, curiosos. Era difícil alguém chegar na escola com roupa social e andar com tanta firmeza. Uma menina sussurrou pro amigo do lado. É ele, o cara do festival. Eduardo entrou sem olhar pros lados. Foi direto até a recepção, onde uma funcionária mais velha com óculos na ponta do nariz lia um papel com atenção. Quando levantou os olhos e viu quem era, deu um leve sorriso. Senhor Eduardo, né? A diretora comentou que talvez o senhor voltasse. Eu gostaria de conversar com ela, se possível. Claro. Um momento. A mulher ligou, falou baixo no telefone e depois fez sinal para ele seguir. Subiu as escadas devagar, sentindo o barulho das salas cheias de alunos. Cada passo parecia fazer mais barulho que o normal. Quando chegou à sala da diretora, a porta já estava aberta. Ela se levantou da cadeira e estendeu a mão. Bom dia. Entre, por favor. Eduardo sentou. Passou a mão na calça, tentando disfarçar o nervosismo. Desculpa aparecer sem avisar. Mas, desde o evento, muita coisa não saiu da minha cabeça. A diretora fez que sim com a cabeça, esperando ele continuar. Eu conheci a mãe da Júlia há muito tempo. A Helena. A expressão da diretora mudou. Ela encostou na cadeira e cruzou os braços. Você é o Eduardo? Sim. Então, você é o pai dela? Ele engoliu seco. Talvez. Eu não tenho certeza. Mas tudo aponta para isso. E eu preciso saber. A diretora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois puxou uma gaveta, tirou uma pasta com alguns documentos e colocou na mesa. Isso aqui é o histórico dela. Algumas anotações. A Júlia foi transferida para cá depois que a mãe faleceu. Foi a avó quem veio fazer a matrícula. Eduardo folheou as páginas com calma. Tinha o nome de Helena ali. Data de nascimento, endereço antigo, assinatura. Quando viu a letra, travou. Reconheceu na hora. É dela. A diretora observava tudo com cuidado. Ela nunca mencionou seu nome. Eu imagino. E agora, o que pretende fazer? Eduardo respirou fundo. Eu não quero confusão. Só quero dar a Júlia a oportunidade que ela merece. E se for verdade, se eu for mesmo o pai dela, quero estar presente. Mas com calma. No tempo dela. A diretora se levantou, pegou um envelope numa prateleira e entregou para ele. Essa é a ficha de transferência da antiga escola. Às vezes tem dados adicionais. Pode te ajudar. Ele pegou e agradeceu. Do lado de fora da sala, passando no corredor, Fernanda viu ele lá dentro. Parou. Fingiu que amarrava o tênis para escutar melhor. Não dava para ouvir tudo, mas entendeu o suficiente. E aquilo acendeu de novo a vontade de mexer onde não devia. Mais tarde, no pátio, Fernanda apareceu ao lado de Letícia com um novo assunto. Fiquei sabendo que o paizão voltou hoje. Foi até a diretora. Letícia, que já estava de saco cheio daquilo, levantou e foi embora sem falar nada. Fernanda olhou em volta. Os outros só continuaram comendo, sem dar muita bola. Ela sentiu que o efeito das fofocas já não era mais o mesmo, mas não ia desistir. Na saída, Eduardo esperou perto do portão, mas sem invadir espaço. Viu Júlia vindo com a mochila torta no ombro, e quando ela notou ele ali, parou de andar. Chegou mais perto, sem dizer nada de imediato. Fui falar com a diretora hoje. Ela cruzou os braços, séria. Descobriu alguma coisa? Só confirmei que tudo bate. Nome da sua mãe, datas, endereço da época. E agora? Agora eu quero fazer um teste de DNA. Mas só se você quiser. Eu não vou forçar. Júlia mordeu o lábio inferior, pensativa. Eu quero. Também preciso saber. Eduardo assentiu. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem trocar, mas nenhuma palavra. O barulho da escola ficando vazia ao fundo. Era estranho, mas era real. Naquela noite, o céu estava fechado, mas ainda não tinha começado a chover. O vento que batia pela janela da cozinha vinha com cheiro de terra molhada, daqueles que avisam que a água vem forte a qualquer momento. A avó de Júlia cortava cebola devagar.
olhando fixo para a tábua de madeira. Não dizia nada há um bom tempo. Júlia, sentada do outro lado da mesa, com os braços cruzados, também estava quieta. O assunto estava ali, no meio das duas, pesado como se fosse uma terceira pessoa dentro da casa. Júlia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ele quer fazer o teste. A avó parou de cortar. Ficou um tempo com a faca parada no ar. Depois colocou a cebola de lado, pegou um pano e limpou a mão devagar. E você? Eu disse que sim. A avó respirou fundo, apoiou as duas mãos na mesa e olhou direto para a neta. Você tem certeza? Júlia balançou a cabeça devagar. Eu preciso saber, mesmo que doa. A avó continuou olhando, séria, mas com o olhar cansado. Deu para ver que tinha coisa dentro dela que queria sair fazia tempo. Então senta direito, que agora você vai ouvir umas verdades que nunca te contei. Júlia se ajeitou na cadeira, com o coração disparado. A avó começou a falar. Quando sua mãe conheceu o Eduardo, ela estava num momento difícil. Tinha acabado de largar a faculdade porque não conseguia pagar. Estava trabalhando demais, dormindo, mal. Ele apareceu na loja como cliente, mas em pouco tempo virou mais do que isso. Ele era charmoso, inteligente e tratava ela bem. No começo ela ficou encantada. Júlia escutava sem piscar. Mas com o tempo, a coisa foi mudando. Ele começou a sumir, ficar frio, obcecado com o trabalho. Estava crescendo na carreira, viajando, conhecendo gente de outro mundo. Sua mãe, ela se sentia pequena perto disso. E não porque ele fazia ela se sentir assim. Era ela mesma. Se cobrava muito. Por que ela foi embora? Porque teve medo de se apagar do jeito que já tinha visto acontecer com outras pessoas. Ela queria cantar, queria estudar música, queria uma vida simples. E ele queria o mundo. Eles discutiam muito. E aí um dia ela me ligou chorando e disse que ia embora. Que precisava recomeçar. Que não ia esperar por ninguém. E ela já estava grávida? A avó ficou em silêncio por um momento. Depois, respondeu baixinho. Tava, mas nem ela sabia ainda. O chão debaixo da mesa parecia balançar. Júlia ficou parada. O coração dela batia mais rápido do que conseguia acompanhar. A cabeça parecia girar. Ela me teve sozinha. A gente teve ela, corrigiu a avó. Ela voltou para casa, me contou tudo e decidiu que ia cuidar de você sem depender de ninguém. E nunca tentou avisar ele? Ela pensou, mas toda vez que pensava, voltava atrás. Dizia que ele não ia querer, ou que se quisesse, ia tentar mudar vocês duas. E isso ela não aceitava. Tua mãe era cabeça dura, mas amava você com tudo que tinha. Era do jeito dela, mas era amor. De verdade. Júlia passou a mão no rosto. Queria dizer alguma coisa, mas não achava as palavras. A avó se levantou, saiu da cozinha por um momento e voltou com uma caixa de sapato nas mãos. Colocou em cima da mesa e empurrou devagar até Júlia. Tem umas coisas aqui que guardei dela. Cartas que ela escreveu, mas nunca mandou. Uma delas é para ele. Júlia abriu a caixa com cuidado. Tinha fotos antigas, bilhetes, papel com cheiro de guardado. Puxou uma folha amarelada com a letra da mãe. Começou a ler em silêncio. As mãos tremiam. A carta dizia: Eduardo, eu tô indo embora. Não porque te odeio, mas porque te amo demais para me ver sumindo nesse caminho que não é meu. Você merece alguém que viva esse mundo com você. Eu não sou essa pessoa. Talvez um dia você entenda. Talvez não. Só sei que preciso cuidar de mim agora. E de outra vida que tá nascendo, aqui dentro. Júlia parou aí. A voz não saía mais. O peito apertou. A garganta ardeu. Ela ia mandar essa carta? Perguntou com a voz engasgada. Não, mas escreveu. Talvez para desabafar. Talvez só para deixar guardado. As duas ficaram em silêncio de novo. Só o barulho da rua ao longe, de uma moto passando, de um cachorro latindo.
Depois a avó se levantou, foi até o armário, abriu a parte de cima e puxou uma caixinha preta, menor. Toma. Isso é dele. Foto antiga. Sua mãe rasgou várias, mas essa ela guardou. Não sei por quê. Júlia pegou a foto. Era Eduardo, mais jovem, sentado ao lado de Helena. Ela estava sorrindo, com a mão no ombro dele. Os dois pareciam felizes, mas nos olhos dela tinha um cansaço escondido. A menina ficou olhando a imagem por vários minutos, como se estivesse tentando reconhecer alguma coisa ali. Um traço no rosto, um jeito de olhar. Qualquer coisa que dissesse, é ele. Mas não sabia se aquilo vinha do sentimento ou da verdade. Você acha que ele merece saber? Perguntou, quase num sussurro. A avó não respondeu logo. Encostou no batente da porta da cozinha e disse: Não sei o que ele merece, mas você merece saber quem é. O clima na escola estava diferente naquela semana. Ia rolar outro evento no sábado, uma espécie de edição especial do festival, porque o vídeo de Júlia tinha bombado tanto que até a prefeitura queria fazer uma apresentação aberta para o público. Iam levar os melhores alunos, abrir o auditório para a família e convidados e transmitir ao vivo nas redes sociais da escola. Era um baita passo. Júlia foi convidada de novo. Não teve nem discussão. A diretora chamou na sala dela, elogiou mais, uma vez a apresentação anterior, e avisou que ela encerraria o evento. Você vai fechar com chave de ouro, disse. Júlia agradeceu, meio nervosa. Ainda não estava acostumada com o elogio, mas dessa vez se sentia mais preparada. A notícia da nova apresentação se espalhou rapidinho. Todo mundo falava disso no intervalo, nos grupos de mensagem, até os professores comentavam nos corredores. E Fernanda? Fernanda escutava tudo com um sorriso forçado. Mas por dentro ela estava se mordendo. Aquilo era demais para ela engolir. Ver a garota que ela tentou humilhar virar estrela da escola de novo, num evento maior, com plateia cheia, convite público e tudo, não dava. Tinha que fazer alguma coisa. Na terça, Fernanda puxou Letícia e Camila no pátio, perto dos bancos de concreto. Vocês estão vendo no que isso vai dar, né? Ela vai ficar famosa de verdade. Letícia bufou. Deixa isso, Fernanda. Já não deu certo tentar derrubar ela da primeira vez. Camila, que quase não falava mais com ela, deu uma última chance para entender o que a ex-amiga estava tramando. Cê vai fazer o que agora? Fernanda sorriu torto. Nada demais. Só vou ajudar ela a se arrumar. As duas ficaram em silêncio. Camila fechou a cara e saiu. Letícia hesitou, mas no fundo já sabia que vinha merda. Na quarta, Fernanda apareceu, na sala com uma sacolinha na mão e foi direto até a carteira da Júlia. Entregou com um sorriso. Oi, trouxe a blusa para sua apresentação. Aquela que falei semana passada, lembra? Tem brilho, é linda. Vai combinar com você no palco. Júlia pegou a sacola surpresa. Olhou para a peça. Era bonita mesmo. Branca, com pedras prateadas costuradas no colarinho e um tecido que brilhava conforme a luz. Mas alguma coisa incomodou. O jeito que Fernanda estava simpática demais, educada demais. Ainda assim aceitou. Obrigada. Você vai arrasar, tenho certeza, disse Fernanda, e voltou para o lugar dela como se tivesse feito um favor. Na sexta, à tarde, depois da aula, Fernanda foi até o banheiro do segundo andar com um frasquinho escondido dentro da bolsa. Era um produto usado para teatro, tipo tinta em gel que mancha o tecido, mas não dá para ver na hora. Só aparece depois de um tempo, quando entra em contato com o calor. A ideia era simples: aplicar aquilo por dentro da blusa da Júlia, onde ninguém veria. Na hora da apresentação, sob a luz quente do palco, a tinta ia reagir e manchar o tecido inteiro com uma cor escura, parecendo sujeira ou suor. O tipo de vergonha que ninguém esquece. Ela agiu rápido. Abriu a blusa, aplicou o produto nos pontos certos, dobrou direitinho e colocou de volta na sacola. Fechou com cuidado e guardou.
No sábado de manhã, o auditório estava lotado. Pais, alunos, professores, gente da cidade, até uma equipe de filmagem simples. A diretora organizava os bastidores, chamava um por um no microfone. Eduardo estava lá, de novo, sentado na terceira fileira, com os olhos fixos no palco. Júlia estava nervosa, mas mais tranquila do que da outra vez. Sabia da música, sabia da letra, tinha treinado, só não sabia o que vinha pela frente. Ela foi até o camarim improvisado nos fundos do palco, vestiu a blusa que Fernanda deu e se olhou no espelho. Tava bonita, mas uma costura no ombro estava meio esquisita. Ela puxou, ajeitou, ignorou, respirou fundo e se concentrou. A apresentação começou. Cada número passava, e Júlia ia ficando mais tensa. Mas ao mesmo tempo, sentia um tipo de força crescendo. Dudu apareceu no camarim com uma garrafinha de água. "Você tá bem?" "Mais ou menos." "Vai ser tudo certo. Você já ganhou o povo." Ela sorriu, pegou a água, agradeceu. Quando chegou a vez dela, a coordenadora anunciou com empolgação: "E agora com vocês, Júlia Soares." O público aplaudiu antes mesmo dela entrar. Júlia subiu os degraus do palco com a cabeça firme. Pegou o microfone, se posicionou. A música começou a tocar, e a voz dela saiu como um raio calmo, mas forte. O auditório ficou em silêncio de novo. Gente emocionada, celular gravando, professores com cara de orgulho. Só que, depois do primeiro minuto, algo começou a acontecer. A blusa dela foi ficando manchada. Uma mancha escura começou a aparecer bem no centro, descendo do pescoço até o peito. Era como se ela estivesse suando demais, mas não era suor. A luz quente do palco reagiu com o produto, e em segundos, as manchas aumentaram, se espalharam, deformando o tecido. Na plateia, alguns começaram a cochichar. Júlia percebeu. Olhou para a própria roupa e viu. Congelou por um segundo. A música ainda tocava. Mas aí, respirou fundo e continuou cantando. Mesmo com o tecido manchado. Mesmo com o coração acelerado. Mesmo sentindo os olhos encherem de lágrima. Ela não saiu do palco. Não parou. Não gaguejou. Terminou a música com a voz mais forte do que nunca. A plateia levantou. Palmas, gritos, aplausos de pé. Eduardo ficou em silêncio, mas com os olhos marejados. Nos bastidores, Fernanda mordeu o canto da boca com força. A cara dela queimava. A raiva agora era contra ela mesma, porque mais uma vez tinha tentado destruir. E mais uma vez tinha feito o oposto, ajudado Júlia a se destacar ainda mais. O auditório inteiro estava de pé. As luzes do palco ainda acesas. Júlia parada no centro, com o microfone na mão e a respiração pesada. O corpo tremia. O peito subia e descia como se ela tivesse corrido uma maratona. A blusa toda manchada grudando no corpo, parecendo molhada. E ela ali, firme, os aplausos não paravam. A diretora, parada ao lado da equipe de som, passou a mão nos olhos e soltou um "Meu Deus do céu", baixinho. A coordenadora olhava para Júlia com a boca aberta, como se não acreditasse no que tinha acabado de ver. Até os cinegrafistas da escola, que estavam gravando tudo, deixaram as câmeras um pouco tortas de tanta emoção, e no meio da plateia, Eduardo estava parado, sem conseguir se mexer. Era como se tivesse voltado no tempo. Aquela cena parecia exatamente como uma de tantos anos atrás. Só que agora era outra história. Lá em cima, no palco, Júlia ficou mais alguns segundos olhando para frente. Quase não via os rostos. As luzes na cara dela ofuscavam tudo. Mas dava para sentir, dava para ouvir, e dava para entender que algo tinha mudado ali. De verdade. Ela deu um passo para trás, devolveu o microfone para o suporte e saiu andando, sem pressa, cabeça erguida, os olhos cheios d'água, mas sem choro escorrendo. A plateia foi se acalmando aos poucos, como se ninguém soubesse o que fazer depois daquilo. Nos bastidores, a coordenadora veio correndo abraçar ela. "Você foi incrível. Júlia, eu nem sei o que dizer." Júlia segurou o abraço por alguns segundos e respondeu baixinho: "Eu também não sei."
Dudu apareceu logo depois, com a cara vermelha de tanto segurar o choro. Eu quase invadi o palco para te defender. Ela riu, pela primeira vez desde que subiu ali. Você ia me derrubar, Dudu. Mas ia ser por um bom motivo. Ele respondeu. A avó chegou logo em seguida, puxada por uma professora. Quando viu Júlia, abriu os braços e deu um abraço apertado, daqueles que não precisam de palavra nenhuma. As duas ficaram um tempo assim, só sentindo. A avó passou a mão no cabelo da neta, ajeitou a blusa e sussurrou. Você é mais forte do que pensa. Júlia se afastou e olhou nos olhos dela. É porque você me ensinou. Enquanto isso, no meio do pátio, as reações estavam pegando fogo. Gente que nunca falou com ela mandava mensagem. Gente da escola filmou tudo e postou no Instagram. Um vídeo da apresentação, já com mais de 1000 visualizações, mostrava ela cantando com a mancha aparecendo. E o título do vídeo era direto. Ela não parou. Ela venceu. Nos comentários, só apoio. Nunca vi alguém tão corajosa. Chorei junto. Essa menina é luz pura. Se isso foi armação, só serviu para mostrar quem ela é de verdade. Dá vontade de levantar e bater palma vendo daqui de casa. E do outro lado, Fernanda assistia tudo da lateral do palco. A cara dela parecia travada, pálida, os sons de lábios duros, os olhos cheios de raiva misturada com vergonha. Tinha preparado aquilo com tanto cuidado. Tudo para Júlia passar vergonha. Mas ver ela terminar a música mesmo com o figurino sabotado virou o contrário do que esperava. Agora, a menina virou símbolo de força. Letícia se aproximou dela, devagar. Você passou do ponto. Fernanda não respondeu. De novo. Ainda assim, ela não respondeu. Só ficou ali, sentada numa cadeira de plástico, com as mãos apertadas no colo, sentindo o mundo girar do lado errado. Na sala dos bastidores, Júlia se trocava em silêncio. Tirou a blusa manchada com cuidado, colocou dentro da sacola e pegou a camiseta simples que tinha trazido de casa. Quando saiu, deu de cara com Eduardo no corredor. Ele estava parado ali, esperando. Você foi impressionante, ele disse. Júlia cruzou os braços. Você viu o que fizeram, né? Vi. E mesmo assim eu não parei. Por isso você é tudo o que sua mãe sonhava que você fosse. Júlia engoliu seco. Ela teria subido. No palco? Ela teria chorado de orgulho vendo você lá. Os dois ficaram parados por um tempo. Depois Eduardo colocou a mão no bolso e tirou um envelope. O teste tá aqui. O resultado. Eu não ia te entregar hoje. Mas acho que você merece saber. Júlia pegou o envelope sem abrir. Ficou segurando com as duas mãos. Eu já sei. Tem. Certeza? Ela olhou para ele bem nos olhos. Tenho. Mas vou ler depois. No meu tempo. Tudo bem. Dessa vez, Eduardo respeitou o silêncio. Na volta para casa, Júlia andava devagar com a avó. As luzes da rua piscando, o som de um rádio longe tocando uma música antiga. A avó segurava firme a sacola com a blusa dentro. Quer que eu jogue fora? Júlia olhou para a sacola, pensou um pouco e respondeu. Não, quero guardar, para lembrar. Aquilo ali? Foi o dia que eu provei para mim mesma que ninguém me derruba. A avó sorriu, sem dizer mais nada, e as duas seguiram andando pela rua escura, com a certeza de que aquela noite não seria esquecida nunca mais. A noite estava quente. A janela do quarto da Júlia estava aberta, mas não corria vento nenhum. A cortina balançava só por causa do ventilador, ligado no canto, fazendo um barulhinho que preenchia o silêncio. Ela estava sentada na beira da cama, com o envelope na mão. O mesmo que o Eduardo tinha dado depois da apresentação. Estava ali desde então, fechado, descansando na mochila como se fosse só mais um papel qualquer. Mas não era. Dentro daquele envelope tinha uma resposta. Talvez a maior resposta da vida. Dela, a avó já tinha ido dormir. A casa estava quieta. Só o som do ventilador, da rua distante,
e do coração dela batendo alto no peito, ela passou os dedos devagar pelo envelope. Ainda não sabia se queria abrir. A cabeça estava cheia. Ao mesmo tempo que queria saber, também sentia medo de mudar tudo. Porque no fundo, não era só uma resposta de DNA. Era um sim ou não, para uma história que ela nunca viveu. Respirou fundo, puxou o lacre com cuidado, tirou o papel dobrado e abriu. Leu em silêncio. Uma vez, depois outra. A letra do laboratório era pequena, técnica, cheia de termos que ela mal entendia. Mas ali, quase no fim da folha, tinha a frase que dizia tudo. Probabilidade de paternidade. 99,9%. Ela fechou os olhos. A mão apertou o papel com força. A respiração travou por uns segundos. E então, uma lágrima caiu. Ela não chorava alto. Era um choro calado, meio perdido. Não era tristeza, nem alegria. Era algo diferente. Era o peso de uma verdade chegando de repente. Era sentir um buraco se enchendo. E ao mesmo tempo, abrir outro. Júlia levantou devagar, foi até o espelho e ficou se olhando. Tentava achar nele alguma coisa que ligasse os dois. O formato do olho, o queixo, o jeito da sobrancelha. Pensava na mãe. Pensava no homem sentado na plateia. Pensava no passado que agora batia na porta como se sempre tivesse estado ali. Só, esperando ela ter coragem de abrir. Com o papel ainda na mão, ela voltou para a cama. Pegou o caderno da mãe, aquele antigo, de capa azul, e colocou os dois juntos. O caderno embaixo, o resultado por cima. Ficou olhando os dois por um tempo, como se aquilo explicasse tudo. Mas não explicava. Era só o começo. No dia seguinte, ela acordou mais cedo que o normal. Não falou nada para a avó. Tomou café quieta, pegou a mochila e saiu. Foi a pé até o centro da cidade. Passou pelas ruas ainda meio vazias, com o comércio abrindo devagar. Andou sem pressa, mas com a cabeça firme. Chegou na frente do prédio onde Eduardo trabalhava, aquele prédio alto, espelhado, com porteiro de terno e recepção com mármore no chão. Entrou. O porteiro estranhou, mas ela disse o nome com firmeza. Júlia Soares. Ele tá me esperando. Não tava. Mas mesmo assim ele ligou. E quando a recepcionista do andar atendeu, Eduardo mandou subir na hora. Quando a porta do elevador abriu, ele já estava ali, esperando. Oi. Oi. Você veio. Li o resultado. Ele não disse nada, só fez um gesto para ela entrar. O escritório era grande, bonito, com janela de vidro dando para a cidade inteira. Mas ela nem olhou. Só ficou de pé perto da mesa, com o papel dobrado na mão. É verdade. Eu sei. Você sempre quis ser pai? Ele não esperava a pergunta. Engoliu seco. Eu queria. Mas nunca imaginei que já era. Minha mãe tinha medo. Que você mudasse a gente. Que virasse tudo do seu jeito. Eduardo passou a mão no rosto, tentando controlar a emoção. Ela tinha razão de desconfiar. Eu era outro cara naquela época. Obcecado com trabalho, com sucesso. Perdi muita coisa. Perdeu ela. E você. Ela ficou quieta. Depois caminhou até a cadeira e sentou. Não sei como a gente vai fazer agora. Nem eu. Mas acho que quero tentar. Ele sorriu com os olhos brilhando. Isso já é tudo. Ela tirou uma foto da mochila. Era a mesma que a avó tinha mostrado. A única onde os dois estavam juntos, jovens, sorrindo. Entregou para ele. Minha mãe guardou essa aqui. Eduardo pegou a foto como se fosse feita de vidro. Olhou por um tempo, sem falar. Depois colocou devagar em cima da mesa. Ela era linda. Ela me ensinou a cantar. Tudo o que eu sou hoje começou com ela. Ele olhou para Júlia com carinho e, pela primeira vez, sem nenhuma dúvida. Você tem muito dela, mas tem algo seu também. Algo que é só seu. E é lindo.
Os dois ficaram em silêncio, mas era um silêncio bom. Daqueles que não precisam ser quebrados, ela se levantou. Vou voltar para casa. Quer que eu leve você? Não. Quero andar um pouco. Pensar. Ele assentiu. Respeitou. De novo. Antes de sair, ela virou na porta. Você não precisa fazer nada por obrigação, nem tentar ser o pai perfeito. E você não precisa me chamar de pai, só precisa ser você. Ela sorriu. Tá bom. Eduardo. E foi embora. Lá fora, o sol batia forte. O mundo estava igual. Mas dentro dela tudo tinha mudado. Já fazia 2 semanas desde o festival. As coisas tinham mudado, mas sem virar um conto de fadas. A escola ainda era a mesma. Os corredores com as paredes meio descascadas, os gritos no intervalo, os lanches simples da cantina, os alunos correndo para não levar advertência. Mas de algum jeito, o ar estava mais leve. Júlia andava pelos corredores com outro olhar. Não, era mais medo. Nem insegurança. Era firmeza. Ela não falava mais baixo quando entrava na sala. Também não se escondia no fundo. E o mais importante, não evitava mais ninguém. Naquela segunda-feira, ela chegou na escola com a mochila no ombro e o cabelo preso num coque bagunçado. Camiseta branca, calça jeans e um fone de ouvido numa orelha só. Dudu veio do portão, como sempre, com o cabelo despenteado e o tênis desamarrado. Você ouviu o áudio que a diretora mandou pro grupo? Ele perguntou. Não. Esqueci o celular em casa. Ela falou que vai abrir uma oficina de música aqui. Por sua causa. Júlia travou por um segundo. Sério? Quer que você ajude a montar. Tipo, escolher os equipamentos, os estilos, os horários. Quer você como referência. Ela não respondeu na hora. Só olhou para o céu, como se quisesse dividir aquela notícia com a mãe. Durante o recreio, a diretora chamou ela na sala. Mostrou os papéis da nova oficina. Disse que a prefeitura ia apoiar, que eles conseguiram instrumentos emprestados de um centro cultural e que ela seria a primeira aluna, e se topasse, também ajudaria os outros. Eu sei que você ainda é nova, disse a diretora, mas sua história mudou essa escola. E isso a gente não pode ignorar. Júlia ficou ali, parada, sem saber se sorria ou chorava. Só conseguia repetir na cabeça. Eu mudei alguma coisa. No dia seguinte, ela chegou com uma ideia anotada num caderno. Música brasileira, oficina de voz, criação de letras, apresentação mensal. A diretora ouviu tudo de olhos brilhando. E enquanto isso, Fernanda sumiu. Não completamente, mas a presença dela não era mais a mesma. Já não comandava na atenção, já não falava alto, já não andava no centro das rodinhas. Andava sozinha, a passos curtos, olhando para o chão. As amigas antigas, como Letícia, agora falavam mais com Júlia do que com ela. Camila nem olhava mais. A verdade é que Fernanda perdeu o palco. E o pior, percebeu que o palco nunca foi dela. Só o barulho. Numa manhã, enquanto Júlia pegava água no bebedouro, Fernanda apareceu do lado. As duas ficaram em silêncio por uns segundos, até que Fernanda soltou. Você venceu. Tá feliz agora? Júlia bebeu a água, se virou e respondeu. Eu não entrei numa competição, mas ganhou. Eu só cantei. E não parei quando tentaram me derrubar. Foi só isso. Fernanda encarou por um tempo. Depois soltou um suspiro cansado. Você tem sorte. Júlia arqueou a sobrancelha. Sorte? Você viu o que eu passei? Vi, mas mesmo assim, todo mundo ficou do seu lado. Não foi sorte, foi verdade. Fernanda ficou quieta. Você pode tentar também, sabia? Júlia disse. Fazer alguma coisa que seja de verdade. Ela saiu andando sem esperar resposta. Na semana seguinte, a sala de música da escola começou a tomar forma. Chegaram microfones, usados, um teclado, 2 violões e uns bancos. Tudo simples,
mas já dava para sonhar. Júlia ajudou a organizar. Escreveu as primeiras regras num quadro branco. 1. Aqui ninguém ri de ninguém. 2. Aqui todo mundo tem voz. 3. Aqui não existe vergonha de ser quem é. No primeiro dia da oficina, 7 alunos apareceram. Dudu foi o primeiro a entrar. Depois vieram 2 meninas do 9º ano. Um menino que tocava pandeiro e até Letícia, que disse que queria aprender a compor. E ali, naquele cantinho apertado da escola, com som estourando e violão desafinado, nasceu algo novo. No fim da tarde, quando todos tinham ido embora, Júlia ficou sozinha no salão. Pegou o microfone, fechou os olhos e começou a cantar baixinho. Era uma música que ela mesma escreveu. Uma letra simples, sobre seguir mesmo com medo, sobre cair e levantar, sobre se lembrar de quem a gente é, mesmo quando tudo parece difícil. Eduardo chegou sem ela perceber. Encostou na porta, ficou ouvindo. Não interrompeu. Só ouviu até o fim. Quando ela terminou, ele bateu palma devagar. Você escreveu isso? Escrevi. É linda, ela sorriu. Minha mãe dizia que a gente escreve melhor quando sente. E o que você está sentindo agora? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Que agora é só o começo. Na saída, ela passou pelo corredor da escola, onde tinha um mural com fotos dos eventos. Uma das imagens era dela no palco, com a blusa manchada, cantando como se nada mais importasse. Ela olhou a foto, encostou os dedos no vidro e sorriu de canto. No fundo, ela sabia. Aquela menina da foto ainda estava ali. Só que agora, com voz, com coragem e com um futuro inteiro pela frente.